Fala galera, tudo bom? Quem tá falando é Ricardo Bahia, atleta, recordista e instrutor de apneia. E eu tô aqui hoje para falar sobre um tema muito importante relacionado à segurança no mergulho, que é a hiperventilação. Eu acho que todo pescador submarino, apneísta, já ouviu falar bastante da hiperventilação, por que a gente não deve usar ela, mas eu quero explicar ela de uma maneira um pouco mais aprofundada e isso vai ser determinante para a segurança de vocês, né? Bom, e qual é a definição da hiperventilação? O que é a hiperventilação? Qualquer ventilação, ou seja, ato de inspirar e expirar acima da frequência normal, onde eu movimento mais volume de ar, né, mais volume de ar entrando e saindo dos meus pulmões no menor espaço de tempo, eu considero hiperventilação. Muita gente acha que hiperventilação é só aquela respiração cachorrinho, né, que deixa tonto, que dá o barato, que dá formigamento nas extremidades. Esse é sim um tipo de hiperventilação extremo, né? Mas a gente tem vários níveis de hiperventilação e eu vou mostrar aqui nesse vídeo que a maioria desses níveis, né, qualquer estágio em que você respira acima da normalidade, né, normalidade é essa respiração que eu estou tendo agora, falando com vocês, relaxado, assistindo televisão, onde eu tenho movimentação de volume, que seria o volume corrente, que é uns 500 ml em cada ato expiratório e expiratório. Enquanto que eu estou hiperventilando, eu estou movimentando muito mais volume de ar, né? Isso tem efeitos, né, na nossa fisiologia e muitos deles podem prejudicar a nossa apneia e podem pôr em risco a nossa vida. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que quando a gente hiperventila, a gente diminui muito o nível de gás carbônico. E o gás carbônico é justamente um dos principais fatores que vai mandar o estímulo para o cérebro, né, para você ter aquela vontade de respirar, que normalmente vem com aquelas famosas contrações no diafragma. Então, se eu começo minha apneia com níveis de gás carbônico muito baixos, né, eu posso vir a ter a redução do oxigênio sem o devido aumento do gás carbônico para me emitir o sinal da vontade de respirar, e eu posso ter perda de consciência, ou seja, apagamento por falta de oxigênio, sem que o gás carbônico tenha se elevado a níveis para me mandar o alerta, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, do perigo da hiperventilação por esse motivo. Mas não é sempre bem assim que acontece, né? Muita gente está acostumado a fazer níveis mais baixos de hiperventilação. Por exemplo, se eu respirar dessa forma aqui, ó. Para muita gente, isso é uma respiração que não seria considerada hiperventilação, mas ela já é acima da normalidade, né? Já estou movimentando mais volume de ar no menor espaço de tempo e estou fazendo sim uma lavagem, diminuindo a quantidade de gás carbônico no meu corpo. Pode ser que eu venha a ter as contrações, né? É muito comum você, dependendo do nível de hiperventilação que você faz, você vai ter o alerta sim para a vontade de respirar. Só que as contrações vão vir muito mais tarde do que ela viria, muitas vezes muito mais suave do que ela viria se você não tivesse hiperventilado, né? E a gente vai ver que mesmo que ela venha mais tarde, normalmente o seu oxigênio vai acabar mais rápido, tá? Quando você começa com níveis mais baixos de gás carbônico. Então, na maioria das vezes não vale a pena hiperventilar, tem raras exceções, muito raras exceções, e que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então, eu gostaria de elencar alguns motivos pelo qual não vale a pena você começar a apneia com um nível de gás carbônico baixo, ou seja, hiperventilado, seja qual nível de hiperventilação for, né? O primeiro deles é que quando eu hiperventilo, por menor que seja a intensidade dessa hiperventilação, eu aumento a minha frequência cardíaca. Aumentando a minha frequência cardíaca, o meu coração, que é um músculo, né, que demanda muito oxigênio, ele vai precisar de mais oxigênio. E isso vai acelerar o meu metabolismo de modo geral, então todo o meu corpo vai demandar mais oxigênio. Então, por essa razão, já não compensa muito. Então, outra razão pela qual a gente deve evitar começar a apneia, né,
depois de ter hiperventilado ou estar com baixos níveis de gás carbônico no sangue, ou seja, em hipocapnia, é que baixos níveis de gás carbônico no sangue tornam o nosso sangue mais alcalino, ou seja, o pH do sangue aumenta. E isso faz com que o oxigênio que vai ser transportado nas hemoglobinas das hemácias, né, que as hemácias são as células que transportam o oxigênio, e nela tem a hemoglobina, onde a gente tem a ligação do oxigênio. Essa ligação, então, ela fica mais forte. O oxigênio fica ligado de uma maneira muito forte na hemoglobina, quando a gente está com pouco CO2, e ele não é liberado para as outras células do corpo. Então não adianta nada a gente estar transportando bastante oxigênio ligado nas hemoglobinas, mas esse oxigênio não é liberado para os tecidos, para as demais células do corpo. É o chamado efeito Bohr, né, de fisiologia. Então, isso é principalmente importante, né, quando a gente está falando da apneia em movimento, em que a gente precisa que esse oxigênio seja liberado para as células que estão usando, os músculos, tudo em atividade, e que ela está presa. Então, isso pode aumentar ainda a chance de apagar por esse motivo. Um outro motivo pelo qual não vale a pena você abaixar demais o seu CO2 antes de mergulhar é que quanto mais CO2 eu tenho no meu corpo, claro, mais contração eu vou ter, mas não necessariamente significa que isso vai diminuir o meu oxigênio. Pelo contrário, quanto mais CO2 no corpo eu tenho, mais a gente tem uma resposta do baço. O baço ele vai contrair e vai liberar mais hemácias para a corrente sanguínea, favorecendo então o transporte de oxigênio. Então, o baço até pouco tempo atrás era um órgão que pouca gente sabia, ninguém sabia direito qual era a função, então foi descoberto recentemente que ele promove, ele diminui de volume, né? Então ele contrai quando a gente entra numa situação de apneia, quando aumenta o gás carbônico, e também quando diminui o oxigênio, que é o que a gente enfrenta na apneia. Mas quanto mais gás carbônico, maior a contração do baço, maior a disponibilidade de hemácias para a corrente sanguínea. Um outro motivo para se evitar a hiperventilação, quando a gente está com pouco CO2 no corpo, a gente tem um efeito de constrição dos vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro. Isso é principalmente determinante no final da apneia, quando a gente está no limite, né? Se você tiver pouca perfusão, pouco sangue indo para o seu cérebro, a chance de você apagar aumenta ainda mais. E pelo contrário, quando a gente tem mais CO2 no corpo, esses vasos se dilatam e a gente tem um melhor fluxo sanguíneo indo para o cérebro, tornando a gente mais consciente no final da performance. Então sempre vale a pena começar com mais CO2 do que menos CO2 uma performance em apneia. Bom, então qual é o segredo, né? Com muito treino, vocês vão conseguir aprender a relaxar, né? Mesmo quando vierem as contrações, quando vocês vão conseguir fazer com que a contração venha mais tarde, né? Mas sem necessidade de hiperventilar. E é claro que todo mundo prefere ter uma apneia confortável, sem nenhuma contração, é muito mais agradável. Só que quando a gente está falando de performance, de ir até o limite, né? Claro que eu não espero que ninguém precise nunca ir até o limite fazendo uma pesca submarina. A pesca submarina a gente vai usar no máximo 60% da nossa capacidade, mas se um dia precisar, saiba que se você não tiver hiperventilado, usar respiração normal, a sua chance de ir mais longe vai ser muito maior, de você chegar com mais oxigênio na superfície, né? Então, existe um desafio grande, né, para você convencer determinados pescadores submarinos para não fazerem nenhum tipo de hiperventilação, porque essas pessoas, né, é difícil você convencer essas pessoas quando a maioria da informação que é propagada é que a hiperventilação é perigosa porque a pessoa pode apagar sem ter vontade de respirar. O sujeito, então, ele está lá mergulhando, ele faz as hiperventiladas dele, dá as bombadas dele, faz os mergulhos dele e sente as contrações, né? Sente vontade de respirar e nunca apagou. Aí ele fala, bom, isso daí que estão falando para mim é exagero, né?
hiperventilação não é nada disso. Chega a essa conclusão. Eu diria, né, o que acontece com esse tipo de sujeito é que, primeiro, ele faz um tipo de mergulho em que ele não chega no limite dele, ele fica ali na margem dos 60%, 70%. Então esse é o motivo pelo qual ele nunca pagou, né? E de fato, quando você hiperventila, dependendo da maneira que você hiperventilou, as contrações vão vir, sim, elas vêm. Só que elas vêm de forma mais suave, né? Vêm mais tarde do que elas viriam se você não tivesse hiperventilado, né? E aí eu tenho um exemplo para dar dos meus próprios treinamentos em piscina. Em piscina isso fica muito nítido, né? Então hoje eu estou treinando, por exemplo, a apneia dinâmica sem nadadeiras. Se eu fizer uma hiperventilação, por menor que seja, minha primeira contração vem mais tarde, vem por volta de 60, 70 metros. Só que quando chega mais ou menos em 100 metros, eu sinto que minha cabeça ali já estou no limite, as coisas já não estão muito claras, já não estou muito lúcido, eu tenho que sair. E saio muitas vezes até sambando, já que é aquele limite de você chegar ao apagamento. Por outro lado, quando eu não hiperventilo, quando eu faço uma respiração normal ou só relaxo, eu consigo fazer 140 metros, mais ou menos, que é o meu recorde pessoal hoje, e eu saio completamente lúcido, sem nenhum sinal de hipóxia, sendo que as contrações começam bem antes. Ao invés de vir com 60, 70 metros, elas começam antes mesmo dos 50 metros, começam com 30, 40 metros. Então isso é só para vocês entenderem que realmente a contração vai vir mais cedo, mas a contração ela só é um sinal que o gás carbônico está alto, não quer dizer que o seu oxigênio esteja baixo. Isso não quer dizer também aqui que é para, a partir de hoje, o pescador submarino ficar ali segurando várias contrações. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é só para vocês entenderem que geralmente as pessoas fazem a associação de que a contração é aquele momento em que o seu corpo já está chegando no limite, é um aviso que está chegando no limite. Não necessariamente, depende da maneira que você ventilou, né? Se eu hiperventilar, por exemplo, a apneia estática, minha primeira contração vai vir com 5 minutos, mas eu vou chegar em 6 minutos, com 1 minuto só segurando contração, já chego nos 6 minutos, faltando oxigênio, quase apagando. Por outro lado, se eu faço uma ventilação, não hiperventilo, né, uma ventilação normal, minha contração vem com 3 minutos a primeira, mas eu consigo levar até 7, 8 minutos. Então isso é só para vocês entenderem a importância do gás carbônico para a fisiologia do nosso corpo e para melhorar a nossa apneia. E hoje eu não estou nem falando só por mim, tá? Se vocês forem no YouTube pesquisar hoje os recordes mundiais de todas as modalidades, vocês vão observar que os atletas não hiperventilam, né? A gente tem raras exceções quando a gente fala em apneia estática. Hoje ainda está sendo discutido até que ponto vale você começar a apneia com CO2 um pouco mais baixo. Mas a gente está falando para performances extremas, pessoas que ficam mais de 10 minutos sem respirar, em que elas passam muito tempo tendo contração, e a própria contração, né, do diafragma consome oxigênio. Então essas pessoas começando com um pouquinho menos CO2, a contração vindo mais suave, mais tarde, podem ser beneficiadas de algum grau de hiperventilação. Mas isso ainda está sendo muito discutido. Tem atletas que não usam essa abordagem, preferem fazer respiração normal. E eu ainda estou decidindo, ainda faço para minhas apneias estáticas. Às vezes eu faço uma hiperventilação suave, às vezes eu opto por não hiperventilar e ainda estou decidindo o que é melhor. Mas isso seria uma rara exceção só para apneia estática. Para apneia em movimento, sempre você hiperventilar vai ser pior para você, seu oxigênio vai acabar mais rápido. Outra exceção seria pessoas que estão fazendo uma atividade intensa, mergulhando em correnteza, ou então está surfando, atletas de pesca submarina que fazem mergulhos curtos e precisam se recuperar pouco. São raras exceções onde você já tem uma produção natural maior, né, de gás carbônico, e isso te permite fazer respirações um pouco mais fortes, mas no final das contas você está começando a apneia com nível de gás carbônico parecido, né? Uma situação parecida como se você não tivesse hiperventilado. O problema é você baixar demais
do nível do que é o nível normal de gás carbônico. Então é muito comum, eu viajando aí pelo Brasil, já conversei com vários pescadores submarinos e muita gente chega para mim e fala, pô, Bahia, eu tô pescando a 30 metros, o outro, eu pesco a 40, eu pesco a 50 metros. Só que, e fala assim, pesco tranquilo a 40 metros, pesco tranquilo a 50 metros. Então, assim, o tranquilo, ele é muito relativo, né? Porque o tranquilo, muitas vezes, as pessoas associam à vontade de respirar, ou à contração, se tem contração ou se não tem contração, né? Mas eu quero saber quão lúcido essa pessoa está chegando na superfície, ou seja, quanto de hipóxia, quão hipóxico essa pessoa está chegando na superfície. Será que ela está chegando já perto do limite de apagar, limite do oxigênio, né? Então, a pessoa falar que está mergulhando tranquilo não quer dizer muita coisa. A gente teria que avaliar o quanto de oxigênio essa pessoa chegou na superfície. Aí sim eu vou dizer se ela está mergulhando de maneira segura ou não naquela profundidade. Então, eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, um pescador, né, hiperventila, mergulha a 30 metros de profundidade, sobe e fala que chegou tranquilo, está bem. O outro não hiperventilou, mergulhou a 30 metros, teve um monte de contração e chegou na superfície, né? E até respirando, soltando um ar forte, tudo. Quem olha de longe pode achar, poxa, esse que chegou, que teve um monte de contração lá embaixo, esse aí provavelmente forçou muito mais do que o outro. Mas o que importa, lembra, é o oxigênio no cérebro. Quando começou a contração de um ou quando começou a contração de outro, isso daí vai variar de acordo com o nível de CO2 que essa pessoa começou o mergulho. Então isso que tem que ficar muito claro para todo mundo. O que determina é o nível de oxigênio, não de CO2. CO2, ele ajuda a nossa apneia. E tem algo que a gente tem que ficar muito atento também, que acontece quando a gente faz o mergulho em profundidade, né, que é o aumento da pressão parcial de oxigênio com o aumento da profundidade. Então a gente entra numa situação de hiperóxia. Então, por mais que a gente tenha também um CO2 alto lá no fundo, a gente esteja em hipercapnia, a vontade de respirar quando a gente tá com bastante oxigênio, ela é reduzida, então ela é mascarada. Você, quando tem bastante oxigênio, que é o que acontece quando a gente mergulha em profundidade, muito fundo, a gente não tem muita vontade de respirar, muitas vezes pode até ter uma contração ou outra, mas ela vem muito suave, você nem percebe. Então, só que isso, quando você está subindo, né, os gases se expandem e você tem uma queda da pressão do oxigênio, principalmente nos últimos 10 metros da subida, que a pressão parcial do oxigênio cai pela metade, né? Aí a pessoa já chegou na superfície e já pode estar na beira de apagar. Então tem que ficar atento a isso também, essa questão, eu mergulho tranquilo, isso é muito relativo. Tá? Tem que saber se você está chegando lúcido na superfície, isso é o mais importante. Então, galera, para finalizar esse vídeo, vocês viram que hiperventilação é muito mais do que simplesmente você abaixar o CO2 e não ter vontade de respirar. Você tem diferentes maneiras de você hiperventilar, de você baixar o seu CO2, e a maioria delas, né, com raríssimas exceções, vai prejudicar o seu mergulho, vai diminuir o seu tempo total de mergulho, ou a sua performance total, porque ela é dada principalmente pelo oxigênio. Então, quando a gente começa com menos CO2, no final das contas a gente termina a performance com menos oxigênio. E o que vai manter a gente consciente é o oxigênio. Então é ele que a gente tem que preservar e o foco é todo dele. Não importa se as contrações vão vir mais cedo. Beleza? Grande abraço.